Nossa, acho que a gente já entrou, não? Olá, eu acho que atrasou aqui um pouco, professor. Bom, eu sou a jornalista Rosa Sarquis, estou na França e faço uma conversa dos caminhos da economia brasileira com o economista e professor da UNB, José Luiz Oreiro. Tudo bem, professor? Tudo bem, Rosa? Como é que estão as coisas aí na França? Tudo bem, quer dizer, em termos, né, professor? Acho que não está bem em lugar nenhum do mundo. Aqui, É, aqui é praticamente tudo fechado, a mobilidade é mínima, as pessoas não têm, assim, a condição de sair. Nós estamos aqui na terceira ou quarta onda, Paris está fechada, e aqui em Vichy, a partir das 18 horas até às 6 da manhã, não se pode sair. E uma outra coisa é que o lance da vacinação ainda não está num ritmo em que possa trazer aquela imunidade para 70% da população, o que garantiria um pouco até a retomada de sair e também da economia, que, como no Brasil, o mundo inteiro está parado com relação a isso. Mas eu sei que no Brasil a coisa é um pouco pior. Então, é. professor, obrigada pela sua presença e vamos Nada, que é falar de isso. economia. Sim. Se você quiser colocar alguma coisa antes de começarmos, fique à vontade. Não, só que o Brasil registrou essa semana 300 mil mortos pelo Covid-19, né? E o presidente da República continua com a sua atitude negacionista, né? E não está sendo o líder que o Brasil precisa no momento que talvez seja o mais difícil da história desse país. Professor, a economia brasileira sob o comando de Paulo Guedes, em que privilegia o mercado e os mais ricos, tem dado o que falar. Como é que a gente vai sair disso e como é que esta política de Paulo Guedes pode nos levar a algum lugar de crescimento ou mesmo de estabilidade econômica? Bom, Rosa, essa política do Paulo Guedes já não estava funcionando antes da pandemia. Quer dizer, ano passado, o que aconteceu foi que o Congresso Nacional fez a PEC do orçamento de guerra, né? E com isso viabilizou um auxílio emergencial de R$ 600, né? Por 3 meses, que depois foi renovado por mais 2 meses, que depois caiu para R$ 300, mas até 31 de dezembro do ano 2000. Tá? Graças a essa enorme transferência de renda feita por intermédio do instrumento convencional, que está sendo feito nos países europeus e nos Estados Unidos, que é o endividamento do setor público, foi possível amortecer o efeito econômico da pandemia. Quer dizer, no início de 2020, quer dizer, em maio de 2020, mais ou menos, vários organismos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Comissão Europeia, e previam que a economia do Brasil ia cair entre 8% a 9%. Né? Os dados do IBGE saíram há alguns dias atrás, mostraram uma economia que se contraiu apenas entre aspas, né? 4,1%. Tá? Foi a maior contração da história do Brasil, mas muito menor do que se antecipava, né, em maio do ano passado. Isso graças ao auxílio emergencial, que foi feito à revelia do ministro da Economia. Tá? O ministro da Economia era contra o auxílio emergencial. Ele queria um corona voucher, né, de R$ 200. Né? Bom,
O problema é que, como o estado de calamidade pública não foi renovado no dia 31 de dezembro de 2020, então a PEC do orçamento de guerra perdeu validade, e aí você simplesmente teve que voltar a respeitar as regras fiscais, que é o teto de gastos, né, e a regra de ouro. Com isso, o governo estava impossibilitado, né, de emitir dívida para continuar pagando o auxílio emergencial. Então, o auxílio emergencial foi suspenso, né, pelos meses de janeiro, fevereiro e março. Agora, com a aprovação da PEC emergencial, né, o auxílio emergencial deve voltar a ser pago a partir do dia 6 de abril, só que num valor muito mais baixo, tá? Em média, R$ 250 e por apenas 4 meses. Bom, e depois que esses 4 meses acabarem, ninguém faz ideia do que vai acontecer. Quer dizer, porque você colocou... Mas, professor... Sim. Esse valor inquinta a nossa economia, porque 200 e poucos reais, uns até 300 e poucos reais, é a metade, menos da metade do que foi o anterior. Isso vai, de alguma forma, impactar na política econômica do Brasil? Isso vai fazer com que a gente cresça? Ou a gente vai ter não um crescimento, mas um crescimento negativo? Vamos ter recessão no primeiro e no segundo trimestre de 2021. Isso já está contratado. Tá? Quer dizer, na verdade, o auxílio emergencial aprovado agora, em março, pelo Congresso Nacional, equivale a 25%, né, em termos de valor, do que foi o auxílio emergencial pago no ano passado. E com agravante, para um número menor de pessoas. Tá? Porque o auxílio emergencial, ele chegou a atingir um contingente de 66 milhões de pessoas. A expectativa agora é que alcance um contingente de 40 e poucos milhões. Tá? Então, você vai deixar 20 milhões de pessoas de fora com um valor muito mais baixo. Tá? Isso, né? Então, com isso, você já tem um efeito recessivo na economia, porque, na verdade, você tem uma contração de gastos na comparação com o ano anterior, né? E com a espiral crescente de mortes que está levando os governos subnacionais, estados e prefeituras, a decretar medidas adicionais de distanciamento social, lockdown, toque de recolher em algumas cidades. Quer dizer, tudo isso aponta inequivocamente para uma nova recessão no primeiro semestre de 2021. Com o agravante de que agora o número de óbitos por dia, na média dos últimos 7 dias, ele é quase o triplo do verificado na primeira onda, no pico da primeira onda, que estava em torno de 1.100, 1.200 mortes. Então, o que nós temos hoje, em termos econômicos, tá, é uma economia que vai mergulhar novamente em recessão, que tem um auxílio emergencial programado só por 4 meses, e depois daí, só Deus sabe. Assim, não há, o governo não tem um plano para o pós-Covid. Ao contrário, por exemplo, do presidente Biden, que não só aprovou um pacote de 1,9 trilhões de dólares há poucos dias, como já está formulando um novo pacote pós-Covid, né, de investimentos em infraestrutura, energia limpa e educação, no total de 3 trilhões de dólares. Tá? Então, o Brasil está simplesmente na contramão do mundo. Qual seria a capacidade brasileira da nossa economia para um auxílio emergencial, por exemplo, de R$ 1.000 por mês por 6 meses? Nós teríamos condição para isso e que, lógico, daria um fôlego para as pessoas. Então, Rosa, eu participo de um grupo suprapartidário, né, que é o Direito Já. E o grupo ele fez um ato público no início do mês de março, antes da PEC emergencial ser votada, né, em defesa de um auxílio emergencial de R$ 600 até o final do ano. Tá? Por que esse valor de R$ 600? R$ 600 é mais ou menos o valor de uma cesta básica, entendeu?
Então, assim, se a ideia é que você permita as pessoas minimamente sobreviver, bom, o valor mínimo é a cesta básica. Né? Então, eu acho que um valor de R$ 600, como foi no ano passado, mantido até o dia 31 de dezembro, seria uma política satisfatória, né? No sentido de que impediria uma queda muito grande de renda de um contingente expressivo da população brasileira, né? E não custaria tanto para o governo. Né? Quer dizer, R$ 1.000 aí já são R$ 400 a mais por mês, por pessoa. Né? Mas, infelizmente, o Congresso Nacional ficou com um pacote, quer dizer, um auxílio emergencial de R$ 250, que, assim, não pode nem chamar de auxílio, né? É uma esmola, porque não compra nem metade, não compra nem metade de uma cesta básica, é simplesmente uma vergonha. Bom, essa situação é muito complicada, as pessoas estão passando fome, mas antes eu queria colocar uma coisa. A partir de segunda-feira, nós temos uma parceria com a Postagem, eles transmitem simultaneamente toda a nossa programação. A Postagem ela tem uma penetração muito grande, não só nos grupos progressistas, mas também em várias áreas. Eles tratam de economia, política, cultura, enfim. Então, nós estamos agora em vários canais, professor. Ótimo. E para continuar, o Brasil pode quebrar? Essa é a nossa pergunta inicial para a gente tratar de vários assuntos. Quer dizer, tem um fetiche em torno dessa ideia do Brasil pode quebrar. Quer dizer, o que significa exatamente quebrar? Quebrar significa, na concepção talvez mais corrente da palavra, estar incapacitado de fazer os pagamentos devidos no prazo de vencimento das dívidas. É isso que significa uma empresa quebrar, por exemplo. Quando uma empresa quebra, ela não tem dinheiro mais para pagar os seus fornecedores, não tem dinheiro para pagar os seus funcionários, não tem mais dinheiro para pagar os impostos, etc. Bom, nesse sentido, que é o sentido corrente da palavra, o Brasil não pode quebrar. Por uma razão muito simples. Porque as despesas do governo, sejam elas de natureza primária, né, as despesas primárias, ou as despesas financeiras, né, que é com a rolagem da dívida pública, são despesas na moeda que o Brasil emite. Né? Então, é impossível quebrar. Em último recurso, né, o Banco Central financia o Tesouro. Né? Lógico, tem um impedimento constitucional, mas a gente sabe que você pode aprovar PECs em 2 semanas, como foi essa PEC emergencial. Agora, quer dizer, você poderia votar rapidamente uma PEC que permitisse o Banco Central financiar diretamente o Tesouro. Tá? Então, o Brasil não pode quebrar. Ele quebrou nos anos 80, tá? Mas era uma dívida externa, era uma dívida numa moeda que o Brasil não emitia. E hoje o Brasil é credor em moeda estrangeira. Nós ainda temos um volume de reservas internacionais superiores a 300 bilhões de dólares, né? O que nos dá, né, nos deixa numa posição bastante confortável do ponto de vista dos compromissos externos da economia brasileira. Até porque, em função da própria pandemia, as importações de bens e serviços no Brasil caíram muito mais do que as exportações, então nós tivemos um aumento, não foi ligeiro, um aumento considerável do saldo da balança comercial. Então, a situação das nossas contas externas melhorou. Né? Então, onde um país pode quebrar é quando ele tem déficit no balanço de pagamentos e quando ele tem dívida denominada em moeda estrangeira. Como nós não temos isso, né, nossa dívida, a dívida do governo, é denominada em reais e, mais importante, 92% dessa dívida é retida por brasileiros, não é por estrangeiros, estrangeiro só retém 8% da dívida pública brasileira, que de qualquer forma está denominada em reais, então a possibilidade do Brasil quebrar no sentido corrente da palavra é zero.
Agora, eu estava vendo aqui, né, os comentários que as pessoas estão colocando no chat, o Brasil já quebrou, não sei o quê. Eu acho que as pessoas estão se referindo a outra coisa, que é o seguinte, a situação econômica está muito grave, no sentido de que, né, você tem um desemprego muito alto, você tem empresas que estão quebrando, quer dizer, isso é verdade, isso é o resultado da recessão, mas o que eu posso dizer para as pessoas é que, se não fosse o auxílio emergencial do ano passado, muito mais empresas teriam quebrado, né, e muito mais pessoas teriam perdido seus empregos. Professor, a gente falou agora do fator pandemia. Você acha que o mercado, depois dessa carta dos economistas e que tem empresários também, o mercado está deixando o governo Bolsonaro? Bom, isso ainda é uma incógnita, né? Quer dizer, a minha leitura foi de que eles tiraram o cartão amarelo, deram um cartão amarelo para o Bolsonaro. Ainda não foi o cartão vermelho, deram um cartão amarelo, né? Do tipo, cara, tua gestão na saúde pública está uma bagunça, isso está afetando nossos negócios, né? Nós agora não podemos nem ir para os hospitais bons do Brasil, que estão todos lotados, e nem ir, né, para o exterior, para Miami, para Nova York, para Paris, para fazer tratamento. Então, vê se você arruma essa bagunça, né? Então, foi a leitura que eu tive. Aparentemente, o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados já avisaram ao presidente da República que eles não vão votar nenhuma reforma estrutural enquanto não houver uma guinada significativa na política de combate à pandemia. Tá? Bom, qual vai ser a reação do presidente, eu não sei. Quer dizer, ontem, eu não vi o pronunciamento, porque eu me recuso a ouvir esta pessoa que ocupa de maneira indevida a presidência da República, né? Ele teria feito declarações que desagradaram a sua própria base, né? Ele teria incentivado a vacinação, né? Ele não falou contra o lockdown, entendeu? E isso, pelo que eu vi hoje nas redes sociais, né, teria repercutido mal entre o núcleo duro dos seus apoiadores. Então, o que vai acontecer é uma incógnita. Quer dizer, pode ser que o Bolsonaro continue com a mesma política, e aí eu acho que, inevitavelmente, ele vai perder o apoio dos grandes empresários, entendeu? E aí, realmente, algum tipo de impedimento... O impeachment demora muito, tá? Mas já se fala de uma possível PEC que interditaria o presidente da República caso ele cometa um crime contra a saúde pública. Tá? Ou seja... Mas ele já cometeu, né, professor? Sim, ele já cometeu, mas a PEC ainda não foi aprovada. Entendeu? Então, quer dizer, eu acho que isso é uma possibilidade. Quer dizer, você ter... Agora, o problema das PECs é que tem que ser sancionada pelo presidente. Quer dizer, o presidente não vai sancionar um instrumento que vai tirá-lo da cadeira que ele ocupa. Entendeu? Então, assim, como vai evoluir isso, eu não sei. Tá? Eu acho que a única maneira de forçar o presidente a mudar a sua postura é por intermédio de pressão internacional. Eu acho que deveria haver um esforço coordenado do governo dos Estados Unidos e dos países da União Europeia para todos retirarem seus embaixadores do Brasil para consultas. Tá? Fazendo tudo no mesmo dia, coordenado. Tá? Seria uma mensagem cristalina de que a comunidade internacional não aceita o que está sendo feito no Brasil. Até porque o descontrole da pandemia no Brasil pode gerar uma mutação do vírus que eventualmente seja imune a todas as vacinas que foram desenvolvidas até agora. E aí a gente volta de novo para a estaca zero. Entendeu? Então, isso é um risco. Não é só para o Brasil, não. É um risco para o mundo. Então, uma atitude
que seria simbólica, nada mais, eu não estou aqui defendendo que se faça nada contra o Brasil, né, até porque sou brasileiro, mas é uma atitude simbólica, que é o seguinte: o governo dos Estados Unidos e o governo dos países da União Europeia, todos, no mesmo dia e hora, chamam seus embaixadores de volta para conversas. Tá? Isso seria um gesto diplomático extremamente poderoso para curvar definitivamente Jair Bolsonaro. Muito, muito interessante isso que você colocou. Falando em Bolsonaro, o fato do presidente Lula ter tido agora todos os seus direitos, ser candidatíssimo para 2022 e que está influindo desde de trazer as vacinas para o Brasil, o que realmente assim vai mudar a partir de amanhã o fator Lula nesse xadrez? Bom, eu acho que o fator Lula já começou a mudar, né? Quer dizer, o Bolsonaro só foi visto com máscara depois que o Lula teve os seus direitos restituídos. Né? Então, assim, eu acho que, e pelo que aconteceu ontem no STF, né? Quer dizer, a expectativa inicial era de que o juiz indicado pelo Bolsonaro fosse votar pela suspeição do Moro, quer dizer, ele votou ao contrário, pela não suspeição, porque o Bolsonaro deve estar com mais medo do Lula do que do Sérgio Moro. Né? Então, eu acho que, a partir de agora, o jogo mudou. Tá? Por que mudou? Porque agora a oposição no Brasil tem o nome de uma enorme envergadura. Quer dizer, é o único nome, do meu ponto de vista, que pode enfrentar Bolsonaro e vencê-lo. Tá? Quer dizer, essa ideia de que precisamos de uma frente ampla. Assim, gente, a frente ampla foi torpedeada quando o Baleia Rossi perdeu a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. Ponto. Tá? O Brasil está polarizado? Está. Isso é um fato. Gostaria que não fosse assim. Juro por Deus, preferiria que não fosse. Mas está polarizado. Então, se é Bolsonaro de um lado, é Lula do outro. E vamos ver agora quem vai ganhar em 2022. Porque a decisão do STF deu ontem foi dizer o seguinte, de que as eleições de 2018 foram fraudadas. Aliás, o Bolsonaro diz isso o tempo todo, né? Que as eleições que ele ganhou foram fraudadas. De fato foram, porque se retirou de maneira arbitrária o principal concorrente do Bolsonaro, que era o presidente Lula. Então, por isso que eu disse no início desta live, que para mim o presidente Bolsonaro é ilegítimo. Bom, uma coisa que você colocou, professor, que é extremamente importante, diante desses posicionamentos atuais do Supremo Tribunal Federal, não seria o Tribunal Superior Eleitoral, com tantos crimes cometidos durante a campanha da chapa Bolsonaro-Mourão, não seria o momento de caçar essa chapa e a gente começar a fazer alguma coisa em defesa do Brasil? Então, eu acho que essa opção ainda está posta na mesa, né? Porque, na verdade, como eu te falei, impeachment o melhor cenário é fevereiro de 2022, que é ano eleitoral. É verdade. Então, assim, tem o rito processual, entendeu? Então, a gente viu como foi o impeachment do presidente Dilma. Tá? Então, tem um rito processual. Tá? Então, é 6 meses para abrir, não sei o quê, ver se é admissível, aí vai na CCJ, aí não sei o quê, aí está fevereiro do ano que vem. Entendeu? E já estamos em ano eleitoral. E o pior de tudo, a pandemia já vai ter feito um estrago danado. Quer dizer, o impeachment como instrumento para resolver a crise sanitária vai vir muito tarde. Ele poderia ter vindo ano passado, aí sim. Ano passado, porque aí nós teríamos esse ano, ele já seria outro presidente. Tá? Bom, a cassação de chapa é uma possibilidade. Tá? Para se livrar mais rápido. Seria mais rápido, né? Sim, é bem mais rápido. Seria mais rápido. O problema é que a cassação seria de chapa mais rápido.
faria o Arthur Lira ser o presidente da República. É verdade. E aí, lógico, ele teria que chamar em 6 meses, novas eleições. O que tiraria o Brasil? Que seriam eleições indiretas. Seriam eleições indiretas. Até terminar, né? Sim, seria mas isso. A questão é o seguinte: primeiro que o Arthur Lira, se não me engano, ele é réu no Supremo, então ele não pode, ele não está na linha sucessória. Aí não poderia assumir. Aí não sei quem assumiria, se seria o presidente do Senado ou o presidente da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal, eu não sei. Tá? Então tem uma série de incógnitas. Tá? E depois é o seguinte, bom, ok, eu vou pesquisar. chapa, convoca novas eleições, você vai convocar eleições também, vamos lá, para setembro, outubro deste ano, eleições indiretas. Quem vai ser a pessoa que eles vão escolher? Quem é o presidente natural? Quem seria essa pessoa? Não tem um nome. Pois é, entendeu? E para um mandato tampão, assim, seria simplesmente a pessoa o seguinte: essa pessoa só teria uma missão, tá? Entregar a faixa presidencial para o próximo, tá? Com o Brasil minimamente funcionando, né? Ou seja, com a pandemia mais ou menos sob controle e com a economia também respirando, com aparelhos, mas respirando. Tá? Quer dizer, eu acho que esse é o grande problema. Tá? Então, não é uma equação fácil de resolver, não. Bom, a gente está terminando, mas antes eu queria falar sobre o seu livro Estagnação Brasileira, que é com coautoria de Luiz Fernando de Paula, e que está à venda na Amazon. Vamos, então, falar sobre o seu livro, professor. Tá bom, Rosa. Muito obrigado. É o livro Macroeconomia da Estagnação Brasileira. Né? A editora foi a Alta Books. Né? É um livro que eu escrevi em coautoria com o professor Luiz Fernando de Paula, que é professor do Instituto de Economia da FRJ. Né? E o assunto principal do livro é explicar o seguinte: por que a economia brasileira está estagnada há mais de 30 anos. Quer dizer, o argumento principal do livro é que essa estagnação se deve à combinação de juros altos e câmbio sobrevalorizado por mais de 30 anos. Quer dizer, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, que a gente convive com juro alto demais, né, e câmbio sobrevalorizado. Quer dizer, essa combinação câmbio alto, juro alto, câmbio baixo, matou a indústria. Quer dizer, está na origem do processo de desindustrialização da economia brasileira e que é o que tem nos levado a taxas de crescimento ridículas. Quer dizer, e que assim, elas são menores do que nós tínhamos antes da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, antes de começar o nosso processo de industrialização para valer. Né? Então, assim, para começar a resolver o problema, tá, nós temos que, da estagnação, tem que eliminar essa armadilha juro alto, câmbio baixo. Alguns empresários ficaram animados com o Bolsonaro ano passado, porque o juro tinha caído, a Selic tinha caído a 2%, embora o spread bancário não tenha sido reduzido. Né? Então, a gente também examina no livro a questão do spread bancário. Tá? Agora, como a gente percebeu na semana passada, aquilo ali foi só uma primavera, quer dizer, o Banco Central agora, autônomo, né, vai voltar a aumentar com toda a força a Selic, né, atendendo aos interesses do rentismo e do sistema financeiro. Quer dizer, as previsões são de que a Selic vai fechar o ano em 6%. Né? E olha a loucura que chegou a este país. O Brasil é o único país do mundo que está aumentando a taxa de juros no meio da maior crise econômica da sua história, e que é uma crise não só do Brasil, mas como uma crise mundial, por causa da pandemia. O Federal Reserve já sinalizou que vai manter a taxa de juros perto de zero até 2023. O Banco Central Europeu está com taxa de juros negativa, né? E a Comissão Europeia suspendeu as regras fiscais até 2022. Ou seja, os países não são obrigados, né, a voltar à disciplina fiscal pré-pandemia.
E o Brasil é o único país que está fazendo tudo o contrário do que os outros estão fazendo. Quer dizer, eu até brinquei num artigo que eu publiquei recentemente na revista Política Democrática, né? Eu disse o seguinte: não, o Brasil está num universo paralelo, né? Quer dizer, a gente caiu numa falha no espaço-tempo, né? Em que o Brasil foi jogado para um universo paralelo no qual as leis econômicas funcionam ao contrário. Né? Porque o que a equipe econômica e os economistas do mercado financeiro estão defendendo para o Brasil é exatamente o oposto que os economistas dos Estados Unidos e da Europa estão defendendo. Professor, olha aqui, o Calixto Neto, ele fala o seguinte: professor, boa noite. Se moeda é dividida e dívida emitida pelo Estado, não, a moeda é dívida. Emitida pelo Estado. Tá. A moeda é dívida e é emitida pelo Estado, o déficit é inevitável. E a dívida pública é superávit do setor privado. Por que a dívida é tão atacada? Bom, Calixto, isso é uma boa pergunta. Quer dizer, eu acho que existem razões ideológicas e razões de interesses não revelados, né, ou inconfessáveis, vamos dizer assim. Mas a razão ideológica, quer dizer, tem gente que realmente acredita, né, que acredita mesmo, ou seja, de que a dívida significa, a dívida pública, ela reduz a capacidade de crescimento da economia, que pode levar a economia a um processo hiperinflacionário, né, e, portanto, eles são contra. Tá? Então, eu acho que existem os true believers, né? Os que realmente acreditam que a dívida pública é um problema. Né? Agora, eu não acho que isso seja a opinião majoritária no sistema financeiro. Quer dizer, ali o que está em jogo é outra coisa. O que está em jogo é o controle da política macroeconômica. Né? Quer dizer, no fundo... Se fosse problema... Sim? Se fosse problema a dívida, os Estados Unidos estariam numa situação complicada. E essa relação, sim, muitas vezes, as pessoas não entendem. O Japão, porque eles devem muito mais do que têm. O Japão tem uma dívida pública com proporção do PIB de 270%. Né? Mas, então, só para concluir esse raciocínio aqui para o Calixto, quer dizer, eu acho que o que realmente está em jogo no debate econômico brasileiro é saber quem controla os mecanismos da política macroeconômica. Quer dizer, no fundo, o que os economistas ligados ao sistema financeiro, muitos deles assinaram essa carta, né, que teve lá os seus méritos, apesar de ser tardia e não tocar em uma série de questões importantes, como, por exemplo, o valor do auxílio emergencial, né, mas, no fundo, o que esse pessoal quer é ter o controle da política macro. E, para isso, eles precisam de uma narrativa. A narrativa deles é essa, de que o Brasil não cresce porque ele tem uma crise fiscal, porque não fez uma série de reformas, etc, etc. Então, no fundo, é um debate entre narrativas. Né? É por isso que esse pessoal se posiciona dessa forma. Tem um terceiro motivo que é o seguinte. Eles temem que, eventualmente, para lidar com o problema da dívida, o Brasil tenha que fazer uma reforma tributária que, de fato, tribute os mais ricos. Tá? Então, então, eles querem jogar a culpa da dívida, tá, em cima de algum bode expiatório. Bom, bode expiatório, quem é? São os servidores públicos. Né? Eles ganham muito, não sei o quê, blá, blá, blá. Quando, na verdade, quando você olha a alíquota efetiva de imposto de renda, né, ela é crescente até rendas de R$35 mil por mês, e a partir de R$35 mil por mês, a alíquota efetiva de imposto de renda começa a cair. Por que ela cai? Porque rendas acima de R$35 mil por mês são constituídas, basicamente, por lucros e dividendos distribuídos e ganhos financeiros. Lucros e dividendos distribuídos não pagam imposto de renda, e ganhos financeiros, seja ganho de capital ou juros sobre aplicações financeiras, pagam uma alíquota de imposto de renda de apenas 15%, que é menor do que a maior alíquota, né, que os funcionários públicos pagam, né, que tem salário mais alto, que é de 27,5%. Né? Então, esse é o interesse inconfessável que
que está por trás desse debate sobre a dívida pública no Brasil. Uhum. Professor, hoje o Brasil está em greve justamente para contestar a reforma administrativa. Diante do quadro da pandemia e desse descontrole das ações implementadas pelo Guedes, você acredita que as reformas, tanto administrativa quanto tributária, têm condição de sair nesse governo ainda? Ou, de repente, por uma questão de mercado, de empresário, do sistema financeiro, eles consigam passar estas reformas? Bom, temos que deixar claro que são duas reformas diferentes. A reforma tributária é uma boa reforma. Uhum. Na verdade, eu acho que era a única que deveria ter sido feita. Tá? E poderia ser ampliada. A proposta de reforma tributária, que é a PEC 45, que é de autoria do deputado Baleia Rossi, prevê a criação de um imposto de bens e serviços, que vai substituir 5 impostos indiretos. Tá? Com isso, você vai simplificar o processo de arrecadação de impostos, né? E você vai cobrar o imposto no destino, ao invés de ser na origem. Com isso, você vai acabar com o incentivo para a guerra fiscal entre os estados, né? Que tem levado a uma perda de arrecadação muito grande dos entes federativos. Cada estado fica competindo com o outro para reduzir o ICMS, a alíquota de ICMS, para ver se a Ford vai se instalar ou não na sua fábrica. Né? E nós vimos agora que a Ford, né, teve todos os incentivos tributários dado pelo governo da Bahia, por exemplo, né, e vai-se embora. Então, sempre isso. Né? Então, essa reforma é boa, ela pode ser melhorada, né, se você incorporar também uma discussão sobre imposto de renda e imposto sobre propriedade. Mas isso aí eu precisaria de mais tempo para falar. Tá? Agora, a reforma administrativa é um lixo do início ao fim. Tá? Eu escrevi um artigo com o meu aluno doutorado Helder Lara Ferreira Filho, que vai sair no número de julho da Revista de Economia Política, né, em que a gente analisa, né, a PEC da reforma administrativa, e é basicamente o seguinte, é um retorno à República Velha. Quer dizer, o que você vai fazer é flexibilizar os mecanismos de contratação do serviço público. Com isso, você vai aumentar a influência dos políticos e do governo de plantão na seleção dos funcionários públicos. É justamente o inverso do discurso. Quer dizer, o discurso, né, para vender a reforma administrativa é que ela vai modernizar o setor público. Não, ela não vai modernizar. Na verdade, ela vai retroceder. Né? Nós vamos retroceder à era pré-Getúlio Vargas, em que os funcionários públicos não eram selecionados por mérito, de maneira impessoal, né, que é o concurso público, a figura do concurso público é essa. Você seleciona com base no mérito, né, e de maneira impessoal. Quem passou, passou, quem não passou, não passou. Não importa se é branco, negro, homossexual, se não tem uma perna, enfim. É impessoal. E justamente esse critério de impessoalidade na seleção dos funcionários públicos é o que está sendo flexibilizado na reforma administrativa. Ou seja, no fundo, o que está se fazendo com a reforma administrativa é aumentar o número de cargos comissionados. No final das contas, é isso. Você vai criar 2 tipos de funcionários públicos. Os que, como eu, foram contratados pelo regime jurídico único, né, que são estáveis, que são funcionários do Estado, que, por exemplo, me permitem, esse critério me permite criticar publicamente o presidente da República sem temer nenhum tipo de sanção administrativa, né, desde que eu não vá ferir a honra pessoal dele, não tenho interesse em fazer isso. Né? Uma coisa é a crítica política, né, que é essa garantida pela liberdade de expressão na Constituição. Outra coisa é ofensas pessoais. Aí ofensa pessoal, isso é crime, etc, etc. Né? Mas eu posso fazer isso sem nenhum receio de sanção. Agora, com os novos critérios da reforma administrativa, você acha que os professores universitários vão ter o mesmo? Eles vão passar 10 anos em estágio probatório. E mais,
Não é que você vai passando pelo estágio probatório, você está garantido que você vai ser efetivado no cargo. Não, só vão ser aprovados 50%. Né? Então, você, na verdade, está fazendo... É uma loucura completa, é um lixo. Quer dizer, estão querendo destruir o Estado brasileiro. Ou seja, voltar à República Velha. No fundo, é a grande vingança que essa turma vai fazer com Getúlio Vargas. Né? Quer dizer, já começaram com a reforma trabalhista e agora querem destruir o serviço público. É isso do que se trata, tá? A reforma administrativa. Quem tiver interesse no meu texto, no canal ResearchGate, tá? Eu tenho uma versão maior do texto, são 65 páginas. Para a revista de Economia Política, eu tive que cortar muita coisa, tá? Então ficou um texto de 30 páginas. Tá? Mas o portal ResearchGate, que é um portal de artigos acadêmicos, é um portal internacional, né? As pessoas podem obter esse texto. Tá? Bom, professor, a gente encerra aqui. Se você quiser ainda colocar as suas considerações finais, fique à vontade e aí vamos terminar. Eu vou pedir para você divulgar o meu site pessoal. Tá? Eu estou colocando aqui no chat, porque esse texto que eu falei da reforma administrativa também está no meu site pessoal. Tá? Então, é www.joseluisoreiro.com.br. Tá? Então, aqueles que tiverem interesse em consultar esse texto da reforma administrativa poderão fazê-lo gratuitamente. Né? E é um texto bastante denso, tá? E que a gente analisa não só a PEC da reforma administrativa, tá? Mas também a experiência internacional, né, com reformas administrativas. Tá? Então, acho que é um material, que foi eu que escrevi, mas eu acho que é um material bastante interessante para quem deseja se informar sobre esse crime, né, que está sendo perpetrado contra o Estado brasileiro. Aí o Calixto ainda faz uma pergunta, se você puder responder rapidamente, ele diz assim, professor, uma reforma tributária progressiva seria o começo para diminuir o processo de desindustrialização. Isso. Desindustrialização. Rapidamente. A PEC 45, do jeito que ela está, que é com a criação do imposto sobre bens e serviços, ajudaria muito a indústria, tá? Porque hoje a indústria é o setor de atividade econômica que mais paga imposto. Com o IBS, né, proposto na PEC 45, de autoria do deputado Baleia Rossi, você ia distribuir essa carga tributária de maneira equânime entre os setores de atividade econômica, ou seja, você teria uma equidade, a chamada equidade horizontal, tá? Que é um princípio importante de política tributária. Bom, a gente está aqui, professor, muito obrigado, sempre assim, disponível para o Painel Brasil, e agora também para a postagem, e realmente a gente vai chegar mais longe com essas informações. Muito obrigada, boa noite a todos que nos acompanham e que vão depois também assistir a essa aula, né, professor? Você deu uma aula aqui de economia, pincelou absolutamente tudo, passou pela política, passou, enfim, pela economia, pelas questões sociais em que o Brasil passa, perpassando na economia. Muito obrigada, boa noite, até a próxima. Muito obrigada. Rosa. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, professeur. Ça va. À tout à l'heure.